sim, como eu disse que eu tenho, né, o canal lá, aí estão as redes do canal. Inclusive, depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Para os alunos do pré, eu vou colocar lá na nossa página, na nossa sala, no Google Classroom. E para os que se inscreveram pelo Google Formulários, eu vou enviar por e-mail por vocês. Para quem não se inscreveu pelo Google Formulários, só se inscreveu pelo Simpla, eu vou precisar que vocês deixem no comentário o e-mail de vocês para que eu possa enviar esses slides também, caso tenham interesse. Então, primeiro a gente vai fazer uma discussão sobre a química orgânica e as drogas. E antes da gente começar a falar sobre drogas, a gente precisa entender o que são as drogas. Deixa eu só abrir o chat aqui rapidinho. Show! Então a gente precisa entender o que são as drogas. As drogas são substâncias que quando utilizadas, elas vão afetar as funções do organismo. E aí elas vão causar algum efeito. Desde te deixar muito lento a te deixar muito agitado. E as drogas elas podem ser classificadas como naturais e sintéticas. Basicamente são essas. E as drogas elas não são de hoje. Então, né, pode ter algum saudoso da ditadura militar falando que no meu tempo não era assim. Só que droga é uma parada de muito tempo. Desde 4.000 anos antes de Cristo existem relatos de uso do ópio, né, como planta da alegria que trazia o contato com os deuses. O ópio também ele foi utilizado por camponeses por volta do século XVI. Números romanos são ótimos para mim. E como fonte de alívio e tristeza da realidade sofredora dos camponeses. O ópio também ele foi utilizado na Guerra Civil Americana para fornecer alívio à vida dolorosa dos soldados. E durante a Segunda Guerra Mundial, as anfetaminas elas eram utilizadas para combater a fadiga dos combatentes. 1960 foi um ano muito louco, que foi literalmente, que foi o auge do LSD, que foi descoberto por acaso. O LSD, que é uma droga sintética também, era o ácido lisérgico, e os psiquiatras eles receitavam LSD para os seus pacientes, também como medicação, né, contra diversas doenças psíquicas. Em 1970 a gente teve a proliferação da cocaína e seus derivados, entre eles o crack. E isso é uma parada que eu não vou aprofundar muito, mas quando a gente for falar de cocaína eu vou dar uma passada que a gente pode ter diversas drogas a partir da purificação da cocaína. Então, entre elas o crack. E mais recentemente aparecendo o êxtase, mais popular entre as classes média e alta. E aqui a gente já consegue ver que há uma distinção entre droga de pobre e droga de rico. Né? Tu vê, até cocaína é uma droga muito cara para se manter o vício. Então, tem o derivado mais barato que é o crack. Então, a gente vê que as drogas, elas também têm classe. E aí vem esse meme, né? Meus parabéns, que todo final de ano é quase o jingle da Globo de fim de ano. Todo fim de ano aparece esse tweet aí, né? Meus parabéns às drogas que por mais um ano consecutivo venceram a guerra às drogas. E isso é um meme que representa muito o que é a guerra às drogas. A guerra às drogas, é um resumo do que eu vou falar aqui, que a guerra às drogas não tem eficácia nenhuma. A guerra às drogas, ela não combate nada. Na verdade, ela combate sim. Vamos passar? A guerra às drogas é um modelo de coerção e controle da população negra e pobre. E aí, quando a gente fala de guerra às drogas, eu trouxe essas duas reportagens aqui, são recentes, uma do The Intercept, da Cecília Oliveira, que ela pesquisa principalmente a violência policial no Rio de Janeiro, que ela trouxe essa matéria, que é deixa eu abrir aqui
aqui apontador laser, ó, essa matéria aqui, que ela fala, a guerra é contra as drogas, mas quem morre são meninas negras como Emily e Rebecca. E ela vai falar basicamente desse modelo de guerra às drogas, que, como eu coloquei ali em cima, é um modelo de coerção e controle da população negra e pobre. Uma outra reportagem do O Dia, que foi recente, tá aqui, ó, dia 6/12, eu acho que é a matéria, não sei, mas é de dezembro de 2020, que esse estudo, que a polícia do Rio de Janeiro é a que mais mata crianças, né, segundo aponta as pesquisas. E olha só, o estado do Rio corresponde por quase 40% das mortes de crianças e adolescentes decorrentes de intervenção policial no país. E esse percentual mais que dobrou nos últimos 2 anos. Não é uma coisa de antigamente, é nos últimos 2 anos. E como eu não sei se vocês viram, né, que ontem veio à tona mais um caso. E eu estava conversando com a minha mãe, falando como isso é impiedoso, né, cara? Impiedoso. Porque na semana passada a gente estava lamentando a morte dessas 2 meninas, que é aqui de Caxias, que é onde eu moro. E ontem a gente já estava lamentando a morte, o assassinato, não é nem morte, né? Não é uma coisa natural. A gente está lamentando o assassinato de 2 jovens em Belfor Roxo. Não sei se vocês, quem é fora do Rio, tiveram acesso a isso, mas foram 2 jovens que estavam andando de moto. A polícia atirou neles e depois levou os 2 e torturaram. Um foi encontrado pelado, torturaram e mataram os 2 jovens de Belfor Roxo. Os policiais encerraram o plantão deles como se nada tivesse acontecido, e quando, né, foi descoberto, eles foram presos em flagrante. Não sei por quanto tempo isso vai durar, e eles falaram que não deram um tiro, mas a sorte, né, na verdade, pro azar desses policiais, é que tinha uma câmera no local, porque se não tivesse a câmera, os jovens iam ser encontrados mortos e não ia dar nada, né? Não iam saber quem foi. Mas enfim. Por que eu falei disso? Porque a guerra às drogas ela não é uma guerra, né, às drogas. Como eu disse, é uma guerra aos pobres, ao povo negro, ao povo pobre. E aí eu coloquei 2 manchetes falando sobre jovens que foram encontrados com drogas. O primeiro é: jovem traficante de Duque de Caxias é preso vendendo drogas na comunidade do Alemão. E a segunda é: jovem é preso ao ser flagrado com drogas dentro de condomínio de luxo em Rio Preto. Percebe que é uma parada até batida. E, sei lá, chega a ser ridículo a gente ter que ficar mostrando essas coisas, porque não há argumento para defender, né? Mas percebe como o trato é diferente. E não é um trato só pelas forças policiais que é diferente, é um trato pela mídia, é um trato... enfim, pela estrutura, né? Que inclusive não é uma coisa que você acaba legalizando uma droga ou outra, que eu sou inclusive a favor da legalização, mas percebe que não é uma coisa que simplesmente é resolvida com uma legalização. A gente precisa destruir uma estrutura para que isso acabe. Mas, enfim, e aí pode ter alguém que falar que mas isso aí é a mídia, a polícia trata bandido tudo igual. E será que, por exemplo, eu tenho aqui uma... Engraçado que eu só peguei... Engraçado não, mas... por coincidência eu acabei só pegando notícia de Duque de Caxias. Mas a primeira notícia que eu trago pra vocês é da polícia acabando com o baile funk Duque de Caxias. E eu quero que vocês prestem atenção em 2 coisas. A primeira é os comentários, que comentário de G1, Extra, é sempre uma coisa repugnante. E os comentários: baile funk é uma verdadeira boca de fumo a céu aberto, não sei o quê. E a galera falando merda nos comentários, né? Direitista falando merda nos comentários. Mas eu quero que vocês prestem atenção como foi o trato da polícia nesse baile funk
que eles chegaram no baile funk, se vocês quiserem ler. Em todas as matérias eu botei o link embaixo, mas tava rolando um baile funk no Duque de Caxias e a polícia acabou com o baile jogando bomba de gás lacrimogêneo e tal. Isso porque não era dentro de comunidade. A gente vê que em Caxias eles acabaram com o baile usando bomba de gás lacrimogêneo e etc. E aí a gente tem uma outra notícia, da polícia interrompe festa rave em Vargem Grande, zona oeste do Rio. Primeira coisa, eu tive uma dificuldade absurda de achar uma notícia da polícia interrompendo uma festa rave. E achei essa da Vargem Grande, e engraçado que eu achava notícia da Inglaterra, mas foi uma dificuldade absurda de achar uma notícia em que a polícia interrompe festa rave, principalmente polícia do Rio de Janeiro. E aí, uma coisa que, assim como eu comecei falando, as drogas sempre existiram, não adianta você proibir que as drogas vão continuar sendo usadas. Todo mundo sabe que festa rave a galera usa droga pra caramba. Se vocês foram, sei lá, em festa de universitária da galera do direito, galera de medicina, a galera usa muita droga. E olha que aqui na festa rave, a polícia chegou pro responsável pela festa e o orientou a encerrar o evento. E o evento foi orientado a ser encerrado porque a gente está no meio de uma pandemia. Então não pode ter festa rave. Então, e no outro também usaram a mesma argumentação por conta da pandemia, só que acabaram com a festa à base de gás lacrimogêneo. A Ingrid falando, se você der uma volta no intervalo da aula da PUC, o pessoal tá usando muita droga. E isso acontece. Isso acontece muito, né? E percebe que eu não tô falando dando uma de comentarista do G1 para falar assim, tem que acabar com as drogas, tá ok? Tem que pegar maconheiro e dar porrada. Não. Eu só tô mostrando. Você imitou o Bolsonaro, Douglas, pelo amor de Deus. Eu tô mostrando pra vocês a diferença de trato de um com o outro. E aí esse trato fica mais evidente quando a gente vai olhar os dados da população carcerária no Brasil. Primeira coisa, 1 a cada 3 presos no Brasil ainda aguarda julgamento. Ou seja, tem gente que nem foi condenada e está presa. Mas guarda esse questionamento que eu sei que apareceu no seu coração agora e vê a próxima matéria, que é CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, registra pelo menos 812 mil presos no Brasil. 41,5% não tem condenação. 41,5%. Isso é, quase metade das pessoas que estão presas, que são 812 mil, ainda não tiveram condenação. E aí tem essa matéria do CNJ, né, que teve um seminário do Conselho Nacional de Justiça em que o especialista fala, encarceramento tem cor, diz especialistas. E, enfim, óbvio que uma galera já tinha noção disso, mas aqui, nessa outra matéria, cadê? Ele tá falando que cerca de 63,7% da população carcerária é formada por negros. E aqui na outra matéria, a gente vê que 41,5% das pessoas não tem condenação. E você vem me dizer que a guerra às drogas é eficaz? A guerra às drogas nunca foi um combate às drogas. Como eu disse lá no início, a guerra às drogas é um combate à população negra e à população pobre. Show? Teve na época que mataram o George Floyd lá nos Estados Unidos, teve uma blogueira falando que mas a maior perseguição a negros
porque os negros que cometem mais crimes, e tirou uma porcentagem lá aleatória e falou, não, porque tantos por cento dos crimes cometidos são cometidos por negros. Mas será que a gente já viu como a guerra às drogas funciona? A gente já viu como a justiça funciona, porque se a justiça funcionasse, não ia ter 41,5% das pessoas sem condenação. E como a camisa da Ingrid, que na verdade é da Giovana, estava falando, a justiça como a serpente só morde os descalços. Então, será que realmente a maioria dos crimes é cometido por negros? Ou, cadê? Ou a justiça, ela tem classe e ela escolhe quem ela condena. Então, só que como que a gente deve tratar então a questão das drogas? Tratar a questão das drogas. As drogas é uma questão de saúde pública. Quando você tem uma pessoa viciada, quando a gente tem uma pessoa viciada em crack em São Paulo, que tem uma desocupação gerada pela polícia, né, que ataca as pessoas, é comum acontecer em São Paulo, desocupação de Cracolândia. Você não tem que tratar uma pessoa que tem vício em uma droga, né, um vício em alguma coisa, com repressão, com coerção. Você tem que tratar com saúde. E é um pouco sobre isso que a Ingrid vai falar, na fala dela, quando a gente vai tratar sobre a questão da redução de danos. E, enfim, isso aí eu vou deixar para a Ingrid falar, que é a nossa especialista no assunto. E aí agora a gente entra na nossa química orgânica, que, enfim, antes da gente começar a falar das drogas e ver as funções orgânicas nas drogas, eu vou apresentar hoje para vocês algumas funções orgânicas oxigenadas. E a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, deixa eu abrir aqui, marca texto, função orgânica oxigenada são funções orgânicas que possuem oxigênio. É uma associação fácil de você fazer. Uma função orgânica oxigenada é uma função orgânica que possui oxigênio. Eu não estou apresentando todas as funções orgânicas oxigenadas aqui. Eu estou apresentando as funções orgânicas que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Inclusive, as moléculas das drogas que a gente vai falar, a gente não vai falar de todas as funções dessas moléculas, vai falar somente das funções orgânicas oxigenadas. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessas funções orgânicas, porque a ideia da aula de hoje, além do debate gerado, é que vocês consigam identificar essas funções orgânicas que eu vou apresentar aqui para vocês. A primeira função orgânica que a gente vai falar vai ser o álcool. Quem é meu aluno do pré, a gente já deu um spoilerzinho sobre a função álcool. É alergia à poeira, tá, gente? Fiquem tranquilos. A gente já falou da função álcool, e a função álcool, antes de tudo, o que é uma função orgânica? A função orgânica é uma função que, a partir de um grupo funcional, a gente vai definir aquele composto como essa função. E o grupo funcional é isso aqui que eu estou apresentando para vocês. Beleza? Então, sabe, tipo... Peraí. Voltei. A caneta caiu aqui. Tipo carteirinha de clube, se você só faz parte desse clube se você tiver a carteirinha, é o grupo funcional para as funções orgânicas. Então, todo álcool ele vai apresentar esse grupo funcional. Ele vai apresentar uma hidroxila ligado a um carbono saturado. Então, ó, a gente está vendo a hidroxila aqui. A hidroxila é um oxigênio ligado a um hidrogênio, hidroxila, entendeu? E essa hidroxila, ela vai estar ligada a um carbono saturado. Show?
E toda vez que a gente tiver essa configuração, toda vez que a gente tiver esse grupo funcional, a gente vai falar que isso é um álcool. O éter, a gente vai ter um oxigênio no meio de uma cadeia carbônica. O oxigênio, ele vai estar se apresentando como um heteroátomo. E aí, quando a gente falou lá no início sobre classificação de cadeias carbônicas, a gente viu que a gente podia ter uma cadeia carbônica homogênea e uma cadeia carbônica heterogênea. A homogênea, homo de igual, você só tem carbonos nessa cadeia. Quando você tem uma cadeia heterogênea, o hétero de diferente, você tem um heteroátomo, um átomo diferente de carbono nessa cadeia principal. Então, toda vez que a gente tiver um oxigênio entre carbonos da cadeia carbônica, a gente vai ter um éter, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí. E não só quem é aluno do pré, quem não for aluno do pré pode perguntar também, beleza? E aí a gente tem mais três funções orgânicas, mais três grupos funcionais, né? Que é o fenol, que é quando a gente tem uma hidroxila, aquela mesma do álcool, a gente tem uma hidroxila ligada a um anel aromático, que foi o tema da nossa última aula de química orgânica, que é quando a gente tem um anel aromático, ele geralmente... Tá horrível isso aqui, peraí. Eu sou péssimo com desenho, eu sou péssimo com artes manuais, mas enfim. Quando a gente tem um anel aromático, a gente vai ter sempre, dentro de um anel, a intercalação entre ligação dupla e ligação simples. Então, ó, a gente vai ter dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. E por conta dessa configuração, essas ligações duplas, elas vão mudando de posição. E aí, por elas mudarem de posição, aí a gente vai ter agora dupla simples, dupla simples, dupla simples. Ó, percebe que a posição... Tá? Deixa eu apagar aqui. Ó, a posição das ligações duplas mudou. E elas ficam sempre girando. Por elas sempre ficarem girando, a gente tem essa representação aqui que parece aquele losango central da bandeira do Brasil, que é, ó, esse círculo dentro do nosso anel. Esse círculo ele vai estar representando a mudança de posição das ligações duplas. Beleza? Na última aula também a gente falou sobre regra de Huckel e como a gente identifica o cálculozinho para isso. Ácido carboxílico. São grupos funcionais que apresentam uma carboxila, que é a hidroxila ligada a um carbono da carbonila. Ou seja, a gente vai ter... Opa, deixa eu apagar aqui. A gente tem a hidroxila ligada a um carbono, ó, nesse pontinho aqui é um carbono. Então, esse carbono ele vai estar fazendo uma ligação com a hidroxila e fazendo uma ligação dupla com esse oxigênio aqui. Quando a gente tiver esse conjuntinho aqui, esse grupo funcional, a gente tem um ácido carboxílico. Uma outra coisa, esse Rzinho aqui é o que a gente chama de radical. A partir desse R pode ter uma cadeia carbônica de inúmeros carbonos, mas aqui tem que começar com carbono e aqui você vai ter a continuidade dessa cadeia carbônica. Eu posso ter um carbono aqui, posso ter 2, 3 e por aí vai, beleza? Eu esqueci de falar o que é esse Rzinho aqui. O éster, que é a última função orgânica que a gente vai ver hoje, a gente tem uma alcoxila ligada a uma carbonila. O que é uma alcoxila? Se você prestar bastante atenção, o ácido carboxílico é muito parecido com o éster. Só que a diferença é que ocorre uma reação química em que esse ácido carboxílico perde esse hidrogênio. E no lugar desse hidrogênio entra uma outra cadeia carbônica. Tá vendo? Aqui tem um Rzinho aqui. Então, você vai ter
essa alcoxila, que é uma hidroxila sem hidrogênio ligada a um carbono que está fazendo ligação dupla com oxigênio e está no meio de outra cadeia carbônica. Então aqui a gente vai ter mais uma cadeia carbônica, aqui a gente vai ter outra cadeia carbônica. Alguma dúvida? Pessoal, falem aí. Show. Ninguém falou. Beleza. Se não tiverem dormindo. Inclusive, deixa eu ver se a Alandra está na aula. Porque se a Alandra estiver na aula, ela com certeza está dormindo. Pode ter certeza. A Alandra tá aí, ó. E a Alandra está o quê? Dormindo, com certeza. Mas beleza. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a mensagem. É Vargem Grande, nem é bairro Nobre. E eu tive muita dificuldade e a única parada que eu achei foi de Vargem Grande. Aqui no Brasil. Porque o resto era Inglaterra, tá ligado? Pra tu ver como é que a parada é. Vamos lá. Antes da gente dar continuidade ao assunto sobre drogas, né? Eu quero indicar para vocês esse canal aí, que é o Drugs Lab Brasil. O Drugs Lab original é uma galera da Holanda que faz uns testes usando diversas drogas, muitas drogas diferentes, droga que eu nunca nem sabia que existia. Por que eu estou indicando esse canal? Porque eles fazem vídeos de como as drogas, elas, né, como a pessoa está se sentindo, é uma experimentação de como a pessoa está se sentindo usando drogas, usando aquela determinada droga, e como mostrando cientificamente, dando uma explicação científica do efeito que aquela droga causa na pessoa. Por que isso? E tem o Drugs Lab original, né, e tem o Drugs Lab Brasil, que são os mesmos vídeos do canal original, só que com legenda em português, porque ninguém precisa saber falar inglês. E por que eu tô falando isso? Que eu acho que foi até a Ingrid que falou isso no Facebook essa semana. É uma parada que eu acho também. E o que eu falei do início da aula, né, que as drogas estão aí e não adianta proibir, que elas vão continuar sendo utilizadas. Que não adianta você proibir, você tem que falar o que causa, você tem que educar. Então, veja isso, que você vai saber qual é o efeito que aquilo causa, porque só a partir do momento que você tem o conhecimento sobre, que você vai conseguir fazer a distinção de se aquilo vai ser bom ou ruim para você. Então, é uma dica muito maneira. E aí a primeira droga que eu vou falar é o álcool. E sim, álcool é uma droga lícita, mas lembra que lá no início eu falei que drogas são substâncias que, ao você ingerir, ela vai te causar algum efeito. E o álcool te causa um efeito. O álcool é obtido através de fermentação de açúcares, e aí você pode ter, né, as bebidas alcoólicas fermentadas e as bebidas alcoólicas destiladas. E você pode ter diversos, né, como a cervejinha, que o calorzinho tá aí batendo hoje, né? Com certeza alguém pensou assim, uma cervejinha não me cairia mal. Mas o álcool causa uma dependência grande nas pessoas também. A gente tem, com certeza todo mundo tem um exemplo de uma pessoa que é alcoólatra. Então, enfim, Ingrid vai falar na redução de danos aí. A molécula que a gente encontra no álcool é o etanol, que aí a gente vai identificar melhor essa molécula depois, mas é o etanol que está presente na bebida que a gente ingere. E sim, é o mesmo etanol que você tem no posto de gasolina, é o mesmo etanol que você está usando para limpar a mãozinha contra o coronavírus. É a mesma molécula, só que, obviamente, ela é ingerida em concentrações diferentes. E aí os possíveis efeitos: desinibição, desequilíbrio do raciocínio e do julgamento,
condicionamento de estado de emoção e ânimo, depressão física, queda de pressão sanguínea, lentidão dos reflexos motores. Eu tô rindo porque todo mundo tem uma história com o bêbado, né? E aí eu tô lembrando de várias pessoas e vários momentos da vida, mas enfim. Lentidão dos reflexos motores, digestão prejudicada, diminuição da excitação sexual, sensação de anestesia, náuseas, vômitos, o famoso PT, ou chamar o Raul, suor abundante, dor de cabeça, agressividade, tremores e tonturas. E pode causar cirrose hepática, hepatite, pancreatite, gastrite, úlcera, ataques cardíacos, arritmia, paralisia, delirium tremens, hipertensão, derrames cerebrais, perda de memória, demência, depressão e ainda escravidão do fígado ao álcool. A grande parte dos acidentes automobilísticos, acidentes de trabalho, assassinatos, suicídios, violência familiar e outros vários problemas são relacionados ao uso do álcool. E aí, como eu disse, a gente tem a molécula do etanol e aqui do lado a gente tem a função orgânica etanol. E olha só, a gente tem uma hidroxila ligada a um carbono ligado a um radical. E aqui a gente também tem o etanol. Lembrando, para quem não pode estar viajando, toda vez que a gente tem uma representação de uma molécula bastão, cada pontinho desse aqui a gente tem um carbono, então seria algo como se fosse assim, ó, C, 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 beleza? Então por isso que eu tô falando que aqui tem um carbono. Então, ó, a gente tem a hidroxila ligada a um carbono ligado a um radical. Show? Isso aí é a nossa molécula de álcool. Tabaco. O tabaco não tem uma função orgânica oxigenada, mas eu quis falar porque a galera também é um vício muito grande e é uma droga legalizada que causa muito mal, né, as pessoas. Então, essa aí que parece uma horta de couve, na verdade são folhas de tabaco. E aí, o tabaco são folhas picadas que podem estar envoltas em papel para cigarro, na forma de charuto, apenas soltas para serem fumadas ou em cachimbos. Pode ser também mascado ou aspirado pelo nariz, que é o rapé, que é quando você cheira o tabaco, né, com casca de árvore e tal. E aí os possíveis efeitos: aumento da atividade do sistema nervoso central, aumento dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial e sensação de bem-estar. Quem fuma vai saber o que eu tô falando, que às vezes você tá muito ansioso, muito pilhado, ou você tá muito puto e só um cigarrinho te deixa calmo. Isso é uma dependência à nicotina, que é inclusive a molécula que eu botei aqui embaixo que eu esqueci de falar. Essa aqui é a representação da molécula de nicotina. Então, a nicotina te causa uma dependência em que, em certos momentos, você só vai se sentir bem se você fumar um cigarrinho. E às vezes você tá de boa, mas você fica ansioso pra fumar um cigarrinho. É uma merda isso. E tipo assim, fala, mas tabaco não é droga. E aí tu vê, né, o Bolsonaro, não, porque eu sou contra as drogas, eu quero que a droga acabe, não sei o que, fumando um cigarro e tomando a cerveja. É droga também. Porque droga é o que te causa algum efeito. E o tabaco te causa dependência. O álcool te causa dependência também. Então, beleza. Pode causar problemas nos pulmões, como efizema, bronquite crônica, cardíacos, como infarto, e mais de um tipo de câncer, porque o cigarro ele tem um monte de bagulho, assim, é muita coisa, você não tem noção. Além de doenças vasculares, úlceras no estômago ou no duodeno. Aumenta as chances de ocorrer derrame cerebral, diminuição de apetite, podendo aparecer a anemia. E aí a maconha. Normalmente a maconha, que aí agora a gente começa a falar as não legalizadas oficialmente, porque se você for numa PUC da vida, a galera vai estar usando maconha, né, à vontade. Mas, novamente, né, só pra gente refletir, que até a legalização é uma coisa que não é para todos.
A guerra às drogas, ela cria isso. Tem lugar que é legalizado, você pode fumar uma coisa tranquilamente que não vai te dar nada. E tem lugares que você, sem estar com nada, você já é morto. Então, vamos lá. Normalmente é uma droga que você usa as folhas picadas, como tabaco, enroladas em papel, em cigarro e é fumada. Enfim. E a semente da planta ela é pequena, esférica e também verde, né? E a partir da semente você germina e cria um outro pezinho de maconha. E essa folhinha aí que é até simpática, né? O vegetalzinho, a florzinha. O THC, que é a molécula que faz você ficar chapado, porque inclusive tem um tratamento com THC e tem um tratamento com canabidiol, que é o CBD. Eu sou mediador de educação inclusiva, trabalho com um aluno que ele é autista, Brando, e ele, para se controlar, ele faz tratamento com canabidiol, que é o CBD. Então, inclusive, é uma outra besteira que o pessoal fala, né? Não, mas legalizar para o pessoal fazer o tratamento vai estar deixando a criança chapada, não sei o que, isso é mentira, porque o canabidiol não te deixa chapado. O que te deixa chapado é o THC, que é o tetrahidrocanabidiol, beleza? Que é essa moléculazinha que a gente está vendo aí embaixo. E aí, possíveis efeitos, né? Aquela sensação de bem-estar, relaxamento, sonolência, aumento dos batimentos cardíacos, diminuição da pressão sanguínea, olhos vermelhos, que é aquele sol que pega, né, a galera, euforia, fome intensa, a famosa larica, fala demasiada, palidez, dilatação da pupila e boca seca. Então, bebe uma aguinha. E aí pode causar noção de tempo e espaço prejudicado, irritação da garganta e pulmões, câncer, bronquite, efizema pulmonar. E aí fala assim, mas por conta da fumaça que você está ingerindo. Não só como posso dizer? Não pelos componentes químicos, mas sim pela fumaça que você está ingerindo, o calor. Então essa fumaça, por muito tempo, né, de uso, você pode causar algum problema. Deficiência imunológica do organismo, prejuízo do aprendizado e da concentração. Então, se você tem um amigo meio lerdo, fala para ele dar uma segurada. Sono prejudicado, irritabilidade, que eu discordo disso, a galera fica muito tranquila. Diminuição dos reflexos. Clínica da coluna vertebral. Eita. Foi? Tá. Depressão, sono prejudicado, irritabilidade, diminuição dos reflexos, paranoia e desânimo generalizado. E aí tem um vídeo lá do Drugs Lab que a menina usa maconha, então se vocês quiserem ver como é que é o efeito, tá aí o videozinho. E o THC, a gente encontra essas duas funções orgânicas oxigenadas. O fenol, que a gente encontra aqui, ó, e o éter. Lembra que é um oxigênio como heteroátomo de uma cadeia carbônica. Então a gente tem a cadeia carbônica aqui e o oxigênio participando. Deixa eu até apagar aqui, ó. Então a gente tem a função éter aqui. Então a gente encontra essas duas funções no THC, que é o tetrahidrocanabidiol. GHB, conhecido como êxtase líquido, é produzido originalmente para fins medicinais. Inclusive muitas drogas, como eu falei lá no início, o LSD ele era usado como medicamento, né? O GHB, se eu não me engano, é o que também a galera chama de gota, que tem uma gota numa garrafa d'água para diluir e bebe. Então você pode não conhecer com esse nome, mas pode ter algum outro nome aí. Cadê? Possíveis efeitos. Provoca inicialmente euforia, desinibição e sensação de bem-estar. Também provoca falta de coordenação motora, náuseas, vômito, tontura e diminuição do nível de consciência. E aí pode causar, em doses pequenas, intoxicação, com risco de coma, e doses maiores você pode ter a famosa overdose, quando você tem uma dose muito grande de algo, né? De algum medicamento, etc.
E a função orgânica que a gente encontra, as funções orgânicas que a gente encontra no GHB é o ácido carboxílico, ó, hidroxila, que é a carboxila, né? Que é a hidroxila ligada a um carbono fazendo ligação dupla com oxigênio. Então aqui a gente tem a nossa função do ácido carboxílico. Mas também a gente tem a função álcool, que é aqui, ó, a hidroxila fazendo ligação com um carbono. Show? Eu vou terminar, mas também já está acabando. Cocaína. A cocaína ela é extraída das folhas do arbusto, esse nome aí, que é essa folhinha aí que está mostrada na figurinha. E geralmente a cocaína ela é consumida na forma de pó, mas você pode, né, cheirada, injetada. Inclusive você pode usar o GHB junto com cocaína. Não é maneiro, é péssimo. Ingrid com certeza vai falar disso. É péssimo misturar droga, pode dar um BO muito grande. Mas enfim, a cocaína ela pode ser cheirada, injetada, fumada, que é a... esqueci o nome. Julienne. Qual o nome? Se alguém souber o nome, quando... Ah não, é quando você mistura... Tem como você misturar cocaína com o tabaco, tem como você misturar o crack com o tabaco. E eu estava pensando no crack com tabaco. Mas você também pode mascar a folhinha de coca, que você vai ter a mesma sensação. Óbvio que em níveis diferentes. E o que causa os efeitos da cocaína é essa molécula aí embaixo, que é o cloridrato de cocaína. Os possíveis efeitos: aumento da atividade do sistema nervoso central, aumento da sensação de confiança, euforia, aumento da pressão sanguínea e aumento da frequência respiratória, aumento dos batimentos cardíacos, tensão dos músculos e tremores no corpo. E as possíveis causas: paranoia, lapsos de memória, alucinação, confusão mental, insônia, agitação, depressão psicológica, letargia, incapacidade de sentir prazer, falta de energia, falta de motivação, hipertensão, ataque cardíaco, derrame cerebral. E você também pode ter overdose se você cheirar muito. Tem também um vídeo no Drugs Lab sobre o uso de cocaína, então se você quiser ver o efeito que a cocaína causa na pessoa, você pode clicar nesse link aí. E, novamente, no canal eles têm diversas drogas que, enfim, e aí eles fazem esses testezinhos. E no cloridrato de cocaína a gente encontra a função orgânica éster. Ó. Tá vendo? A gente pode ter aqui um éster aqui e o éster aqui. Beleza? Além do anel aromático, uma função orgânica nitrogenada, mas não se preocupem com isso no momento. E